Bem-vindo à série de tutoriais do Caseboard 8. Eu sou o Lucas Gregato, analista da Forsec Global, e vou falar sobre quais são as fontes de busca na pesquisa visual. Para a gente falar um pouquinho sobre a pesquisa, é importante a gente falar sobre quais são as fontes de pesquisas que podem ser utilizadas dentro do Caseboard. Então, ao abrir a ferramenta Pesquisa Visual, do lado direito você tem três tipos de fontes no quais os seus dados podem ser pesquisados. A primeira fonte de pesquisa é a base de inteligência. A base de inteligência é o banco de dados local do Caseboard. Nesse banco de dados são armazenados os dados que são oriundos de arquivos de importação, como planilhas e os arquivos TXT. Então toda a importação que é feita para dentro do sistema é armazenado dentro da base de inteligência. Geralmente a base de inteligência fica num servidor, alocado no cliente, onde todos os clientes e usuários do sistema, distribuído pelas equipes de trabalho, armazenam e inserem dados nessa base de inteligência e por meio dela é possível compartilhar informações entre as análises e também entre os analistas e investigadores do Caseboard. A segunda fonte são as bases integradas. Então, as bases integradas são os bancos de dados que podem ser integrados ao Caseboard. Essas bases, o Caseboard consegue se integrar a mais de 10 tipos de bancos de dados diferentes e não existe um limite da quantidade de bancos de dados que você consegue integrar dentro do Caseboard. A grande vantagem de você trabalhar com as bases integradas é poder realizar pesquisas simultaneamente. Então, nesse caso, aqui eu tenho o banco de dados de cadastro de empresas, de ocorrências e de veículos. Eu posso selecionar aqui todos eles e ao pesquisar, rodar uma pesquisa, o Caseboard vai pesquisar por essa informação nas três bases de dados ao mesmo tempo. Então, se eu quero tentar encontrar ali uma pessoa que eu tenho informação dela nas três bases de dados, basta eu selecionar elas aqui e rodar a consulta dentro do banco de dados. A terceira fonte de pesquisa são as bases temporárias. Essa ferramenta de criação de bases temporárias, nós utilizamos ela para quando temos uma determinada análise, uma massa de dados que nós não queremos inserir na base de inteligência, para não poluir ou às vezes misturar informações ali que não tem uma relação. Então você pode criar arquivos de bancos de dados, esses arquivos são criados na máquina local mesmo, e em cima, dentro desses arquivos, você pode inserir informações, como se fosse a sua base de inteligência. Então você pode criar vários tipos de arquivos de base temporária para poder inserir essas informações lá. E como ele é um arquivo, você pode inserir, dar check-in dessas informações pelo Caseboard. E depois que a análise terminar, depois que a investigação terminar, basta excluir o arquivo e você perde todas essas informações. Então, pela ferramenta de banco de bases temporais, você pode criar e administrar esses bancos temporários que você criar dentro da ferramenta, e aqui na pesquisa visual você pode selecionar em quais bancos você deseja fazer a pesquisa. Assim como nas bases integradas, você pode selecionar todos aqui, todos ou vários ao mesmo tempo, e rodar a pesquisa dentro do Caseboard. Agora vamos fazer um exemplo de como fazer essas consultas integradas aqui dentro da ferramenta Pesquisa Visual. Bom, como a gente falou agora, o primeiro ponto seria selecionar quais bancos de dados que você quer fazer a consulta. Você pode combinar vários bancos de dados aqui ou selecionar todos ao mesmo tempo. Então, se você tem ali, eu quero pesquisar informações sobre pessoas, eu sei que tem aqui na cadastro de empresas, ocorrências, na base temporária de pessoas, de parentes, ou não, eu quero pesquisar por telefones, talvez aqui na base de cadastro de empresas também tenha. Então você pode fazer qualquer tipo de combinação das bases que você deseja pesquisar, ou pode selecionar todas ao mesmo tempo. Então eu vou fazer uma pesquisa simples aqui. Eu quero pesquisar por uma pessoa no banco de dados. Vou adicionar aqui um filtro que o nome comece com a letra C. Então, quando eu rodar a minha consulta, o Caseboard ele vai em todas as bases de dados que eu estou selecionado, seja em qualquer uma das três fontes de dados, e na saída de dados, na janela de saída de dados, ele vai mostrar as informações que ele encontrou, e na primeira coluna fonte, ele vai mostrar aonde ele encontrou essa informação. Então, por exemplo, esse resultado aqui, o Cleverson, ele encontrou na minha base de inteligência e nas bases temporárias de pessoa, endereço, telefone e mercadoria.
Então, cada um dos resultados que aparece aqui, eu tenho aonde ele encontrou essa informação. Por exemplo, o Cauã, ele encontrou, né, a informação sobre ele na minha base de inteligência, na base cadastro de empresas, ocorrências e de veículos, né, que são as minhas bases integradas. Então, dessa forma, você consegue fazer consultas integradas dentro do Caseboard e automaticamente o Caseboard já mostra para você na saída de dados quais são os resultados que ele encontrou, né, e cruza essas informações para que você tenha uma ideia de onde se encontram esses dados, né? Ao você mandar essas informações para as outras ferramentas, obviamente você vai poder explorar as informações, né, específicas de cada banco de dados que ele retornar referente a esses dados.